Eu quero aqui hoje compartilhar uma palavra com você, bem prática, mas nós estamos falando sobre transição de mente, transicionar a nossa mente de uma mentalidade de escassez para abundância. E hoje eu quero falar sobre transicionar a nossa mentalidade do mundo para a mentalidade do reino. A mentalidade desse tempo para a mentalidade do tempo que Deus tem estabelecido para nós. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6. Nós vamos ter por base o versículo 33, que é tão conhecido para nós, mas eu quero trabalhar com vocês do versículo 9 ao 13 também, para a gente refletir sobre essa palavra hoje aqui. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo assim para ativar na nossa vida, transicionando a mentalidade do mundo para a mentalidade do reino. Essa é a nossa ênfase, a nossa temática de hoje. Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, a outra versão aqui diz, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Do versículo 9 até o 13, nós vemos a oração do Pai Nosso, que diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória para sempre. Então, a base dessa palavra é exatamente essa sobre nós hoje. Venha o teu reino, seja feita aqui na terra a tua vontade como ela é feita no céu. Para que nós possamos experimentar e viver exatamente isso que está estabelecido na palavra, a gente precisa transicionar a nossa mente. Não é possível a gente viver coisas do céu se nós não sabemos como acontece no céu. Não é possível a gente viver na estrutura do reino de Deus se nós estivermos com a nossa mente estruturada com os pensamentos, a maneira de ser, a maneira de pensar aqui da terra. Dessa forma, nós precisamos então entender, não é nada complexo, não é nada que nós não sejamos capazes de alcançar. O que eu quero dizer para você é algo simples, mas poderoso, transformador, que nós precisamos colocar na nossa vida e na nossa vivência. Uma das coisas que nós precisamos entender é que tudo que acontece ao nosso redor, tudo que acontece na nossa vida começa na nossa mente. Tudo começa no mundo das ideias. Nós, quando desejamos construir algo, fazer algo, quando nós sonhamos com alguma coisa, nós primeiro precisamos, na nossa mente, desenhar, nós precisamos estruturar na nossa mente para que nós possamos alcançar. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que pensamentos e ideias criam novas realidades. Pensamentos e ideias criam novas realidades. Então, pense nas promessas de Deus, que disponibilize a criatividade que Deus já colocou dentro de você para poder servir aos propósitos de Deus. Uma das coisas que nós precisamos entender é que é do céu que vem a criatividade, é do céu que vem as ideias brilhantes, é do céu que vem realmente aquilo que Deus tem para estabelecer para a nossa vida. Nós amamos muito a música, nós amamos muito dança, mas se você conversar com os líderes que ensaiam, que tudo mais, eles vão sempre dizer para vocês que tudo está ligado com pensar, com criar, com planejar, com desenhar. As nossas dançarinas, elas não chegam aqui simplesmente, dançam apenas espontaneamente. Isso acontece também. Mas, normalmente, uma coreografia é desenhada, é feita. Na verdade, são coisas assim que vão sendo estabelecidos.
Agora para a Festa Tabernáculos, o nosso ministério de teatro conectado com o ministério de dança, eles estão aí ensaiando, desenvolvendo, criando, buscando trazer as melhores realidades possíveis a respeito do que vai ser tratado nessa festa, daquilo que Deus também está querendo trazer e revelar para nós. Por isso, entenda isso, pensamentos e ideias criam novas realidades. Então pense nas promessas de Deus, disponibilize a sua criatividade para servir os propósitos de Deus. Agora, como ter uma mentalidade do reino? Como ter uma mentalidade do céu? Como transicionar a nossa mente? Eu quero ser bem prático nessa manhã e também bíblico, né? A primeira coisa que nós precisamos para ter uma mentalidade do reino é pensar grande. Pensar grande. Mas como assim? Olha, foi de propósito mesmo que pense grande. É importante a gente entender algumas coisas com relação ao reino. O reino de Deus é grandioso, irmãos. Eu quero dizer para você, uma das coisas que nós precisamos entender é que o reino de Deus está espalhado por toda a face da terra. Em alguns lugares ele está mais visível, em outros lugares ele está operante e de forma invisível. Uma das coisas que nós precisamos é ter essa ideia de que o reino de Deus é grandioso, ele é extraordinário, enquanto em algumas nações, a partir da liberdade, há um avivamento que tem levado muitas pessoas a manifestarem o que estão dentro do seu coração, através de louvor, adoração, evangelismo, artes e tantas outras coisas. Existe uma igreja subterrânea na China, uma igreja escondida nos países islâmicos, uma igreja que ela não tem esse dinamismo aparente, mas o reino de Deus está lá. O reino de Deus está no Irã. O reino de Deus está lá no Afeganistão. O reino de Deus está aqui no Brasil. O reino de Deus está nos Estados Unidos. Ou seja, o reino de Deus está lá no Alasca. Sim, aonde quer que tenha um cidadão do reino, ali chega o reino de Deus. Então, uma das coisas que a gente pensa, então, se Deus tem esse propósito, por que eu vou pensar pequeno a respeito das coisas que me dizem respeito? Se eu sou o reino de Deus, se eu faço parte desse processo. Então, é importante a gente entender que os pensamentos extraordinários, grandes, exponenciais, os sonhos, eles são gerados a partir do momento que eu entendo que alguém vai respaldar esse sonho. Sabe, e eu quero dizer para você, o meu Deus, o nosso Deus, Ele é o Criador do universo. O meu Senhor, Ele é tão poderoso que Ele venceu a morte na cruz e Ele ressuscitou. Então, quando eu, às vezes, me apequeno diante das possibilidades que existem, o que eu estou fazendo é simplesmente envergonhando o reino de Deus. Mas vamos ver algumas coisas interessantes. Dos 12 espias que foram enviados para ver a terra prometida, que está lá em Números capítulo 13, de 25 a 33, a palavra de Deus diz que 10 tiveram uma mentalidade mesquinha e medíocre, apenas 2 tiveram uma mentalidade realmente grandiosa e uma mentalidade realmente que pensava em algo extraordinário. 10 deles falaram assim: quando a gente viu aqueles gigantes, nós nos vimos como gafanhotos. 2 disseram: tem gigantes, tem dificuldade sim, mas a terra é boa e nós temos uma promessa e nós vamos conquistar essa terra e vamos viver os milagres de Deus para nós. Pensar grande é exatamente você olhar as possibilidades e não as impossibilidades. Pensar grande é simplesmente você ter a mesma visão que Deus tem a respeito de todas as coisas. A Bíblia mostra em Gênesis 15:6 que Deus transicionou a mentalidade de Abrão, quando Deus fala para ele assim, Deus leva Abraão e diz assim: olhe para os céus
levante a cabeça, olhe para os céus. Quando Deus fala de pensar grande, Ele não fala assim, olhe para o seu umbigo. Ele não diz assim, olhe apenas para um passo que você tem que tomar adiante. Mas Deus diz assim, você agora olha para o céu, olha, veja tudo ao céu. Está vendo as estrelas? Você consegue contar as estrelas? Se você conseguir contar as estrelas, eu quero dizer para você, este é o número dos descendentes que você terá. Ou seja, conseguindo ou não conseguindo, mas Deus disse, é capaz. Então o que nós precisamos entender na nossa vida é isso. Muitas vezes Deus fala assim, olha, sai para fora. Não fique aí dentro desse quartinho minúsculo, dessa vidinha medíocre que você está tendo. Sai para fora, olha de forma, por uma nova perspectiva, olha exatamente tudo que eu criei, olha para todas as possibilidades que existem. Então é isso que eu tenho disponível para vocês. Pedro mostra para nós uma situação parecida com o que a maioria de nós temos em alguns momentos. Quando nós perdemos a visão do grande e pensamos só no pequeno. Houve uma experiência muito tremenda, eles tiveram uma experiência muito tremenda no monte, Jesus estava lá, e houve uma manifestação sobrenatural, e ali apareceu, naquele momento, Moisés, ali apareceu Elias, e eles estavam ali, e aí Pedro ficou encantado com aquela situação, e falou, mestre, por que a gente já não fica aqui definitivamente? Vamos fazer uma tenda para nós, vamos fazer uma tenda para Moisés, e outra tenda para Elias, e vamos ficar por aqui mesmo. Mas quando Deus trouxe aquela revelação, trouxe aquela manifestação, aquela presença poderosa, era para falar a respeito de passado, de presente e de futuro. Era para falar assim, olha o que eu fiz com Moisés, olha o que eu fiz através de Elias, e olha o que eu posso fazer. Agora Pedro diz assim, vamos fazer uma tendinha para nós, os outros que se lasquem. Eu quero dizer para você, a visão que Deus tem para nós não é apenas para uma casa, para um lugar. A visão que Deus tem para nós é para o mundo. A visão que Deus tem para nós é para uma cidade, é para pessoas, é para famílias. É importante a gente, muitas vezes, sair do quadradinho. É importante a gente procurar e perguntar sempre o que é que Deus tem a mais para mim. Então eu quero dizer para você, é importante a gente entender a mentalidade do reino. Ela é uma mentalidade de alguém que pensa grande, que alguém está sempre pensando em expandir, em crescer, em multiplicar. Como que você tem pensado a vida nos últimos dias? Como você tem pensado o seu ministério? Como você tem pensado a respeito dos seus sonhos? Não é pecado sonhar, não. Eu vou falar uma coisa para você, é até clichê, mas isso é uma verdade absoluta. Pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, eu prefiro já sonhar grande de uma vez, porque é importante entender que o Deus que eu tenho, Ele pode fazer acontecer no tempo dEle, do jeito dEle, na maneira dEle, mas eu vou sempre me propor a sonhar grande. Então, pense grande, sonhe grande, e você vai conseguir alcançar e realizar projetos grandes na sua vida. Para ter a mentalidade do reino de Deus, pense como um. Pense como um. O reino de Deus é um ambiente de unidade. O que eu estou dizendo para você é isso, unidade. O reino de Deus é um lugar, é um ambiente de paz e unidade. Nós precisamos alinhar os nossos propósitos. Nós precisamos estar alinhando os nossos pensamentos. Por que nós precisamos pensar como um? A referência é exatamente o nosso Deus trino que nós temos, Pai, Filho, Espírito Santo. Jesus, quando está aqui na terra e Ele faz a oração a respeito de nós, que ficaríamos sem Ele aqui na forma corpórea, mas Ele diz assim, Pai, que eles sejam um como eu e tu somos um. É importante a gente entender isso. A oração, nós precisamos dar uma resposta positiva à oração de Jesus, quando Ele estava aqui entre nós ainda, que eles sejam um. Então nós precisamos entender que a mentalidade do reino é essa mentalidade de paz, de unidade. Nós vemos a palavra de Deus mostrando que o maior precisa ser servo do menor. Marcos 9, 33 a 34 diz, interrogou os discípulos
E ele perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão fazendo pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio. Por quê? Porque eles ficaram com vergonha, eles estavam ali debatendo quem era maior, quem era menor, quem é que era o que estava conseguindo fazer as coisas. Aí Jesus, ele traz o ensino: o maior, ele serve o menor. Na verdade, é essa visão que nós temos na nossa vida, sempre no nosso coração. A outra coisa que a gente precisa também entender é que o reino de Deus, ele fala dessa unidade da nossa linguagem. Irmão, é importante a gente entender. Vou usar um exemplo para vocês. Nós somos uma igreja em células. Então, se você participa dessa igreja, a sua linguagem tem que ser uma linguagem celular. O seu relacionamento tem que ser a partir das células. A pastora, a nossa apóstola, ontem estava testemunhando, dizendo assim: todo o sucesso desse evento, claro, é a graça de Deus, mas foi porque as células se moveram. Elas se movimentaram para trazer as discípulos. As células se moveram em oração. As células, e era até lindo, eu fiquei por aqui observando, quando estava terminando as reuniões, as células se reuniam, tiravam foto aqui, ali, estavam todas assim, porque a linguagem afinada, a unidade no propósito. Agora, aí você convive nessa comunidade e você diz: eu não gosto de célula, às vezes não é nem gostar, eu não concordo com esse negócio de célula. Ou seja, se eu tiver na minha equipe pastoral algum pastor que não queira estar envolvido nos processos, na visão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então nós precisamos entender isso, e é forte isso, usando inclusive o que está lá em Gênesis 11:6, falando a respeito da Torre de Babel, quando o Senhor olha e diz assim: olha, eles vão conseguir qualquer coisa, porque nada vai ser impossível, porque eles estão falando a mesma língua. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Isso é só o começo do que eles fazem, e tudo aquilo que eles se propuserem a fazer vai acontecer, porque eles estão falando a mesma língua. Você está entendendo por que às vezes dentro da sua casa ela não reflete o reino de Deus dentro da sua casa? O relacionamento do reino de Deus? Porque nem marido e mulher às vezes não falam a mesma língua. Pai, filhos, todo mundo, cada um puxa para um lado. A Bíblia diz que reino dividido não prospera. Ou seja, o reino de Deus é um reino de unidade, de pessoas que falam a mesma língua, que estão sempre alinhados, afinados naquilo que estão colocando. Então nós estamos profetizando, declarando esse tempo, que é um tempo de sair da escassez para a abundância. Então você precisa começar a dizer e olhar: não, nós temos essa linguagem, nós vamos entrar realmente nesse processo, porque o reino de Deus é um reino de abundância. As nossas palavras, elas definem o nosso futuro. As nossas palavras, elas definem e constroem também as nossas ações. As nossas palavras, elas liberam os céus sobre nós. Agora eu quero perguntar para você: que tipo de céu você está liberando sobre a sua vida? As suas palavras estão liberando o céu, ou estão liberando o inferno sobre a sua casa, sobre a sua vida? As suas palavras, elas estão liberando vida, ou estão trazendo morte? As suas palavras estão trazendo provisão, ou estão trazendo escassez sobre a sua vida? Então nós precisamos ter essa unidade, essa conexão. O reino de Deus, para ter a mentalidade do reino de Deus, nós precisamos estar pensando como um, andando no mesmo propósito, alinhando isso. Mesmo que está confuso, vai procurar entender o que é que Deus está fazendo e falando, porque Deus não é Deus de confusão. Quando Deus dá uma direção aos seus líderes espirituais, isso não vai trazer confusão para você. Na verdade, é nós, às vezes, que queremos criar confusão. Você conhece gente que adora criar confusão? Tem gente que além de ser confuso, gosta de criar confusão. E nós precisamos entender que a unidade, o ser ele é estabelecido a partir da paz que nós geramos através do nosso propósito. Então, reino dividido não subsiste. Está em Lucas 11:17. Para ter a mentalidade do reino, pense radicalmente na eternidade.
Pense radicalmente na eternidade. Tudo que é importante é eterno. Tudo que é importante dura. Quando eu falo para você assim, pensar radicalmente na eternidade, parece ser difícil, mas como posso pensar radicalmente na eternidade? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 4, que é importante a gente resistir ao pecado, resistir ao mundo, resistir às pressões, às coisas que até o sangue, irmos até o fim, não importa o que acontece na nossa vida, mas se você tem a sua Bíblia aí, abra comigo em Marcos capítulo 9, versículo de número 43 em diante, sabe? E veja que coisa tremenda essa palavra aqui, e forte para nós. É forte demais. Eu estava refletindo hoje pela manhã, falei assim, mas, meu Deus, nesse tempo do politicamente correto, parece que tinha que remover, tinha que evitar pregar esse tipo de palavra, mas eu quero dizer para você, não tem parte da Bíblia que tem que ser evitada. A Bíblia precisa ser ensinada, ela precisa ser praticada e vivida. Mas, vamos lá, é muito forte o que esse texto diz para nós. Capítulo 9, versículo de número 43 em diante, olha o que diz a palavra de Deus aqui, você já tem aí uma ideia, né? Se a sua mão o leva a pecar, corte-a fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos, do que ser lançado no fogo inextinguível do inferno, com as duas mãos. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Se o seu pé leva você para pecar, corte-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um pé do que ser lançado no inferno com os dois pés. Lá vemos vermes que os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. E se o seu olho leva a pecar, lance-o fora. É melhor entrar no reino de Deus com apenas um dos olhos, do que ter dois olhos e ser lançado no fogo do inferno, porque lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Você parou para pensar que radical é isso? É muito radical isso, é ser radical contra o pecado, é ser radical contra os maus hábitos, é ser radical. Sabe, talvez, irmão, o que eu quero dizer para você hoje, algumas pessoas falam assim, mas eu vou furar o meu olho. Meu irmão, às vezes o seu problema é pornografia. Então, eu quero dizer para você, quebre o tablet, o computador, deixe de usar celular se for preciso para você vencer o seu pecado, para você entrar no céu. Sabe, se o seu problema é que a sua mão leva você a estar roubando, pecando nesse sentido, você precisa remover da sua vida todo e qualquer tipo de oportunidade que leva você a esse tipo de coisa. O grande problema que nós temos na nossa vida é que nós pensamos romanticamente na eternidade. Pensar romanticamente na eternidade é ter uma visão espírita das coisas. Ai, o Deus de amor vai me levar numa carruagem, e eu vou chegar lá no céu, e eu vou ver um monte de trigo igual aquele ali, um negócio assim. Eu quero dizer para você, se você não venceu a sua natureza pecaminosa, os seus hábitos, seus pecados contínuos na sua vida, você infelizmente vai ter que lidar com isso. É Jesus falando aqui, a questão de céu e inferno não é simplesmente parábola. A questão de céu e inferno é realidade. Então, quando Jesus está falando aqui, trazendo esse confronto, Ele não está necessariamente dizendo para as pessoas amputarem os seus órgãos. Eles estão dizendo assim, amputem as suas atitudes pecaminosas. Tem que tomar atitude radical, tem que pensar na eternidade não de forma romântica, mas tem que pensar na eternidade de forma radical e entender assim, se eu não me enquadrar, eu vou para o inferno e lá o fogo não se extingue e o verme nunca morre. Essa é uma realidade. Será que é assim mesmo? Quer testar? Fica com você. Eu quero te encontrar no céu.
Eu estou aqui para ajudar você a construir uma estrutura no seu caráter, na sua vida cristã, nos seus relacionamentos. Eu estou aqui para ajudar você a entender. Então, o reino de Deus, ele trabalha exatamente uma mentalidade de pensar radicalmente na eternidade, resistir até o sangue, estar tomando atitudes que realmente são radicais contra o pecado. Não tolere pecado na sua vida, não tolere. É importante entender isso. Essa palavra traz para nós um radical, não tem nada de politicamente correto aqui. Por quê? Porque o politicamente correto leva direto para o inferno. Então quero dizer para você, o que tem aqui são princípios que precisam ser vividos e estabelecidos para a sua vida. Para ter a mentalidade do reino, pense na cruz. E aí entra essa questão, você pensa na eternidade, como que eu vou entrar na... Não, eu penso na cruz. Eu penso que Jesus, ele morreu por mim, pelos meus pecados. A graça do Senhor me alcança. Eu posso me arrepender, confessar os meus pecados, ter, sim, perdão dos meus pecados. Tudo aquilo que eu fiz no passado fica para trás. Mas quando eu falo de pensar na cruz, a cruz também diz respeito à renúncia do meu ego. A cruz diz respeito ao fato de que o reino é o reino de Deus, não é o meu reino pessoal. Não é o meu reininho onde eu sou o rei. Não, Ele é o rei. E é a renúncia das minhas preferências pessoais. Quando eu penso no reino de Deus, o reino de Deus que me traz essa mentalidade que eu renuncio o meu ego, eu renuncio o meu reino pessoal e eu renuncio as minhas preferências pessoais. É o que Deus realmente pensa para mim, é que vale a pena e o que importa. E você pode entender o seguinte, por mais que isso pareça que roube os meus direitos individuais, a minha privacidade, as minhas coisas, eu quero dizer para você, todas as vezes que nós tentamos fazer do nosso jeito e não do jeito de Deus, a gente toma na cabeça. Agora, quando a gente diz, Senhor, eu renuncio o meu eu, Senhor, eu me entrego completamente, Senhor, eu me torno aqui completamente acessível à tua vontade, ao teu querer sobre a minha vida, então eu começo a viver a vida que Deus planejou para mim. Então é importante a gente entender isso. A Bíblia nos fala lá em Marcos 10, 17 a 22, que um jovem rico foi e procura ver Jesus, encontra com Jesus e pergunta, mestre, como é que eu faço para andar com você, para ter a vida eterna, para viver aquilo que você prega e tal? Jesus fala, então, perguntou algumas coisas e viu que ele tinha até alguns princípios. Agora falou, então tá bom. Então agora você vai lá, vende tudo que você tem, distribui, dá aos pobres e vem e me segue. Vem viver na minha dependência, vem fazer o que eu faço, vem andar comigo. A Bíblia diz que ele, quietinho, saiu entristecido, saiu emburrado. A palavra que eu entendo é isso, ele saiu emburrado e foi embora. Por quê? Ele trocou o que era eterno pelo transitório. No reino de Deus, se você faz parte do reino de Deus, você tem que se submeter, porque ao rei, o grande problema que nós temos é porque nós temos a ideia da democracia, que todo o poder emana do povo e tudo mais. Eu quero dizer, todo o poder no reino emana de Deus. E é Ele que estabelece os... Então nós precisamos, por isso que precisa transicionar a mente. Eu preciso transicionar essa mente de que eu mando em tudo, eu decido tudo, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Não existem princípios, valores ou verdades absolutas. A verdade é a que eu crio. Eu quero dizer para você, é esse o mundo que está aí. Eu penso que é assim, então vai ser assim. Eu quero dizer para você, pense que o inferno não existe e lida com isso, e aí depois você vai descobrir que o inferno existe da pior maneira possível. É você mesmo experimentando o inferno. Então, na verdade, queridos, a Bíblia traz uma revelação poderosa de Deus para nós. Então pense na cruz, pense que a cruz fala exatamente isso, de nós, da renúncia. Jesus renunciou a sua divindade ali, Jesus renunciou os seus direitos de filho de Deus ali, Jesus renunciou a própria vida em favor da nossa vida. Então, também o reino de Deus
quando fala da mentalidade da cruz, nós entendemos que é necessário morrer para o mundo para poder viver para Deus. Lá em João 12, 24 a 26, falando a respeito do grão de trigo, diz assim: se o grão de trigo, ele caído na terra, se ele não morrer, ele não alcança o objetivo, porque é quando ele morre que ele então se multiplica, que ele nasce de novo, que aí ele cresce e aí ele cumpre de fato o seu propósito. Se o meu eu não morrer, se o meu ego não morrer, se o meu velho homem não morrer, se a minha vida não for sepultada em Deus, isso não vai servir para cumprir o meu propósito. Para ter uma mentalidade do reino, pense de uma maneira positiva, criativa e próspera. Vamos lá? De que maneira eu preciso pensar? De maneira positiva, criativa e próspera. Irmão, levanta todo dia pensando nisso. Eu faço parte do reino de Deus, eu sou o reino de Deus. Eu tenho que levantar, eu tenho que acreditar no futuro. Porque eu sei quem é que está lá no futuro, eu sei quem é que controla todas as coisas. Eu sei quem é. Então, tem muita gente que nega. Não existe espaço para negatividade no reino de Deus. É importante também você entender que o reino de Deus não é uma caixinha quadrada em que as pessoas seguem regras. Não, o reino de Deus não é um reino de regras, é um reino de relacionamento, de possibilidades. Você quer algo mais extraordinário do que a gente ter um líder espiritual que morreu e que ressuscitou? Você quer algo mais extraordinário do que ter um líder espiritual que andou sobre as águas, um líder espiritual que passava as paredes? Essa coisa Hollywood está trazendo agora, mostrando alguma. Não, Jesus já fazia isso há muito tempo antes de Hollywood querer trazer essas coisas todas aí. Então eu quero dizer para você, o reino de Deus é um reino de se pensar e agir de forma positiva. O reino de Deus é um reino de criatividade. O reino de Deus é um reino de viver a prosperidade, porque o reino de Deus é um reino de abundância. Daí você às vezes pergunta, mas então por que às vezes é tudo tão quadradinho? Por que as coisas não acontecem de qualquer jeito? Pode perguntar para qualquer um aqui nessa igreja, aqui, seja da equipe de mídia, seja da equipe de teatro, de dança, quando eles têm alguma novidade para apresentar e trazem para a gente, o que a gente faz? Eu sempre faço um ou outro ajuste, faço assim, vamos mandar para frente. Às vezes a gente, sabe, esses dias eu sentei com o pastor Paulinho, e a respeito do projeto da Rede Jovem, da conferência, e eu achei que estava muito formatadinho, muito curtinho ali o processo da conferência. Foi isso, pastor Paulinho, ou não? Falei, vocês são jovens, essa nova geração a gente tem que sempre evoluir. E graças ao Paulinho, captou, correu lá, trabalhou com os líderes e pensou e coisa e tal, e melhorou ou piorou? Melhorou. Porque o reino de Deus é um reino de criatividade. Então a gente junta as ideias, junta os talentos, junta os dons, junta toda essa capacidade que Deus tem colocado diante de nós. Às vezes você fica com medo de dar a tua ideia. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Escute bem, a palavra aqui é criatividade. O reino de Deus não é um reino de cópia. Porque tem muita gente que quer trazer para dentro da igreja a cópia de coisas que já estão fazendo no mundo. Não é disso que eu estou falando não, irmão. Eu estou falando de criatividade. É nós que temos que influenciar a cultura, a mídia, as artes. É nós que precisamos, é nós, é a nossa mentalidade de Deus em nós. O grande problema é que tem gente que acha que criatividade é copiar o mundo. Cópia não é criatividade. Cópia é cópia e às vezes é até plágio. Estão comigo? Vocês conseguem entender as coisas? Nós não vamos fazer as coisas porque o mundo faz. Nós vamos fazer as coisas porque nós somos de Deus e o reino de Deus, ele precisa vencer o reino das trevas, que Jesus diz para tentar até impactar a gente, fala assim, olha, os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Você acha que isso é certo? Você acha que Jesus estava realmente dizendo isso com alegria, dizendo assim, os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz? Não, Jesus estava falando assim, se mexam, gente. A gente não pode perder para os filhos das trevas. A gente precisa realmente envolver debaixo desse propósito. Então, para ter uma mentalidade do reino de Deus, pense de uma maneira positiva, criativa e próspera. Porque o reino de Deus é um reino de abundância, é um reino de qualidade de vida.
Tenha ideias de prosperidade. Seja criativo. Por quê? Porque o nosso Deus é criativo. Quem criou esse mundo com todas essas possibilidades? Fala para mim, se não é alguém assim que é insuperável na sua criatividade. Rejeite sempre pensamentos de miséria na sua vida. Por mais que você esteja passando por algum momento de dificuldade, de desemprego, de falta de recursos, que as coisas estão apertadas, rejeite! Não aceite pensamentos de miséria na sua vida. Lembre-se quem é o seu pai. Lembre-se das promessas de Deus. Lembre-se de qual reino que você faz parte. Você não está fazendo parte de um reino miserável qualquer. Infelizmente, existem muitos reinos miseráveis no interior da África. Lá, você faz parte do reino de Deus, que é um reino de abundância, de alegria, de paz, de virtudes de Deus. Nós somos resultados daquilo que nós pensamos. Assim como o homem pensa, assim ele é. Então, você precisa pensar grande, precisa pensar de forma criativa, de forma positiva. E aí, Lucas 6,38 ensina exatamente a aplicarmos na nossa vida os princípios de semeadura. Você precisa entender que você só vai prosperar se você lançar as sementes. Se você não plantar, você não vai colher. Se você não semear, você não vai colher. Se você não fizer algo realmente diferente pela sua vida, você não vai colher. A semeadura é quando eu estou estudando, quando eu tenho que fazer um TCC, quando eu tenho que sacrificar horas, não para maratonar séries, mas sacrificar horas para poder estar colocando em ordem os meus estudos, para estudar para um concurso público, para estudar para um vestibular que eu preciso fazer, para estudar para uma outra formação que eu preciso ter. Isso é semeadura. Sabe, a questão também é a semeadura no processo dos relacionamentos. Tem gente que quer casar, tem gente que quer ter relacionamento de amigos, mas ele mesmo não se propõe a ser uma pessoa generosa, amiga, bondosa, carinhosa. É sempre alguém muito distante nos processos. Então, o que você quer ter na sua vida, você precisa semear. A Bíblia diz que tudo que você quer que os homens façam a você, você precisa primeiro fazer a eles. Então esse princípio da semeadura com relação às pessoas, o princípio da semeadura com relação aos meus sonhos, à minha própria vida, o princípio de semeadura com relação ao reino de Deus, com relação a dízimos, ofertas, a primícia, os princípios financeiros, isso vai fazer a diferença na sua vida. Em penúltimo lugar, para ter a mentalidade do reino, pense de maneira sobrenatural. O reino de Deus não é um reino natural. Ele impacta o reino natural, ele trabalha aqui no reino natural, mas o reino de Deus é um reino sobrenatural. Tem alguém que discorda disso? O reino de Deus é natural ou sobrenatural? O reino de Deus é um reino sobrenatural. Então, pense de maneira sobrenatural. Vamos lá, só para mencionar aqui para vocês. 5 pães e 2 peixinhos alimentam 5.000 pessoas. Isso é algo natural ou é algo sobrenatural? Agora eu pergunto para você, isso pode voltar a acontecer ou não na nossa vida? Por que não acontece? Não necessariamente nesse esquema, 5 pães e 2 peixes. Eu estou dizendo de multiplicação e milagres de outras coisas. Por que muitas vezes não acontece? Porque nós tratamos as coisas do reino no natural e não no sobrenatural. E isso não é algo anormal, porque os discípulos de Jesus trataram assim. Quando a multidão estava com fome, eles falam assim, está todo mundo com fome, agora dispensa a multidão, tem 5 pães e 2 peixinhos aqui, a gente divide entre nós, aqui são 12, mais o gurizinho ali, em 13 pessoas, 5 pães bem partidinhos, os peixes, talvez não fossem tão 2 peixinhos assim, não era lambari, né? Talvez fosse uns peixinhos assim, já vai dar uma alimentaçãozinha para a gente passar a noite. Essa é a mentalidade normal. Eu já garanti o meu e agora eu vou dizer para todo mundo correr atrás do seu. A mentalidade sobrenatural é quando Jesus entra no negócio e fala assim, espera lá, nós somos do reino de Deus, nós somos do sobrenatural. Pega esses 5 pães e esses 2 peixes e distribui para o povo, todo mundo vai comer. E o milagre aconteceu na mão dos discípulos. Então, às vezes, nós nem oramos pela multiplicação daquilo que temos. Às vezes nós murmuramos, nós reclamamos. Irmão, ontem eu estava estudando para essa palavra aqui, e eu estava lendo outras coisas, e eu fui confrontado por John MacArthur, que estava falando o seguinte, ele falou assim,
Eu tenho recomendado a muitas pessoas pararem de orar. Quando falo assim, parar de orar, é uma coisa na minha cabeça, sabe quando vem até aquela voz em câmera lenta, assim, parar de orar? Isso é coisa do cão, eu pensei, né? Mas na hora aquilo me chamou a atenção e eu fui ler. Aí ele desdobrou o seguinte: há momentos que as nossas orações, elas só são de choro, de gemido, de murmuração, de reclamação, e ela fica girando em torno de um problema, de uma circunstância, e você só pede, só chora, só vê impossibilidade, e Deus, eu estou triste, Deus, eu estou chateado, Deus, o meu casamento está acabado, Deus, isso, e aquilo ali não é uma oração. A oração é aquela que fala: Deus, apesar de tudo isso que eu disse diante de você, agora eu quero dizer: Deus, eu creio que os meus filhos vão se converter, eu profetizo sobre a vida da minha família. Deus, é da mesma forma que eu estou orando pelo meu marido, pela minha família, pelas minhas finanças, agora eu quero orar pelos meus discípulos, e levanta e sai. Agora, se for só lamúria, porque é tempo para tudo diante do sol. Tem tempo de chorar, mas tem tempo também de você profetizar. Então, o grande problema é que tem gente que está vivendo um ciclo vicioso na vida de oração assim: só ele, só o seu problema, só a sua dificuldade. E você nunca vai sair disso enquanto você não aprender que Jó estava nesse círculo. A Bíblia diz: Deus mudou a sorte de Jó quando ele começou a orar pelos seus amigos. Simples. Quando ele tirou o foco de si mesmo, colocou o foco nos outros, quando ele tirou o foco do seu problema e percebeu que havia coisas maiores que mereciam a sua atenção nas preces, na oração, fez toda a diferença. Então, o reino de Deus é um reino sobrenatural. É importante a gente olhar de forma diferente. Jesus andando sobre as águas, a gente vai ver aí em Mateus 11, né? É importante a gente entender esse processo. Jesus andando sobre as águas, é natural ou sobrenatural? Quem é que consegue andar sobre as águas? Tem gente que nem sobre uma prancha, né? Tem gente, mas Jesus andou sobre as águas realmente nesse processo. Tem gente que o pé é tão grande que parece que vai dar, mas não dá não. Pode ser a lancha que for, não vai dar certo. Jesus passando as paredes, como eu mencionei aqui, é natural ou é sobrenatural? Jesus, quando ele ressuscitou, ele vem e invade o ambiente que os discípulos estavam presos, cheios de medo lá, e ele passa pelas paredes, não abre porta, não abre lá, ele passa. É algo sobrenatural. Mas talvez você fale assim: mas você falou tudo de Jesus. Jesus é Jesus, né? Mas a Bíblia conta uma história. Eu não tenho muito tempo, já estou terminando aqui. Mas em Atos 8, de 26 a 39, eu queria até que você lesse essa. Eu não vou ler o texto, só vou mencionar. Marca aí, lê e vai ver. Atos capítulo 8, versículo 26 até o 39. A Bíblia fala a respeito de Filipe, que era um evangelista, um homem de Deus, uma pessoa comum. E Jesus fala assim: olha, Filipe, lá na cidade em tal lugar, lá no deserto da Arábia, você vai chegar lá. Ele estava no outro ponto. E lá você vai encontrar um homem, e lá você vai explicar a respeito do evangelho para ele. E, de repente aconteceu um translado, assim, uma situação. E aí Filipe, de repente, se vê correndo do lado de uma carruagem onde estava um dos funcionários de uma rainha. E aí ele estava lá, e de repente aquele homem estava com a Bíblia aberta e lendo. Você vai ver o texto aí. Filipe começa a correr ali e pergunta: você entende o que você está lendo? E aí começa uma conversa, e de repente o homem fala assim: tem água, dá para me batizar, já não estou convencido, apenas estou convertido aqui e tudo mais. Para resumir, foi algo sobrenatural a forma como Deus falou com Filipe, como Deus levou Filipe, e como depois Deus levou Filipe embora de novo. Então, o que eu quero dizer para você é que o sobrenatural, ele está disponível para nós. O problema é que nós não buscamos e nós não ousamos. Escute bem, o sobrenatural só acontece para aqueles que buscam e para aqueles que ousam. Se a gente não buscar, se a gente não ousar, não vai acontecer. Deus tem falado para você a respeito da pessoa que trabalha ao seu lado. Fala assim: fala para ele, entrega essa palavra, fala que está acontecendo isso, isso e isso, e fala para ele o que tem que fazer. Você passa anos trabalhando do lado dela, sabendo que ela está sofrendo, sabendo que você só fica com: e se não for? E se ela não aceitar? Se isso?
Eu vou passar vergonha. O que é melhor? Passar vergonha, se de repente a questão não foi exatamente do jeito que você fazer, ou você passar vergonha eterna? Ou passar vergonha de ser um crente que não acontece nada na sua vida, que nada do sobrenatural acontece na sua vida. Deus tem dado palavras de conhecimento para muitas pessoas que mudam a história das pessoas. Eu sei que teve mulheres que ficaram impactadas aqui ontem, dizer assim, como é que aquelas discípulas da pastora Mari tinha já, Deus falou com elas durante a semana a respeito de coisas de pessoas que só viriam aqui no sábado, pessoas que estão conectadas e querem mover no sobrenatural e liberam as palavras de conhecimento. Como é que acontece comigo? Como é que acontece com o apóstolo? É isso, nós precisamos entender. Quero dizer para você, por experiência própria, às vezes a gente simplesmente não ousa. Então, Deus só usa quem busca, quem quer e quem ousa. Então é importante você... vamos lá, só para a gente ir mais um pouquinho aqui nesse processo, aqui, quando nós falamos de João andando, de Pedro andando sobre as águas, você vai perceber, todos os outros discípulos estavam no barco. Pedro, ele decide andar sobre as águas e ir até Jesus que estava andando sobre as águas, ok? Eu quero dizer para você, aquela atitude mostra bem o que pode acontecer com a gente. Pedro primeiro acreditou e ousou e foi. Quando ele estava no meio do caminho, ele duvidou e ele começou a afundar. Mas Pedro morreu? Pedro passou vergonha? Não. Talvez fale, não é vergonhoso não. Ser o primeiro, ser ousado e colocar, Pedro só foi gente como nós. Aquilo só mostrou que em algum momento a gente pode começar a parecer que vai afundar em alguma situação. E quando você tem uma palavra, quando você tem uma ideia, quando Deus te leva a fazer alguma coisa no sobrenatural e quando parecer que vai dar errado porque você começa a pensar com a mentalidade humana, porque esse que é o problema. Pedro, ele creu com uma mentalidade sobrenatural. Ele agiu e se moveu num primeiro momento com a mentalidade sobrenatural. Mas quando ele estava se movendo, ele deixou a mentalidade humana. Então ele começou a falar assim, mas eu estou andando, e se, quando ele pensou e se, ele começou a afundar. Quando ele tirou os olhos de Jesus, que é a fonte do sobrenatural, e colocou os olhos no problema, na dificuldade, ali ele começou a afundar. O que nós precisamos entender é que haviam lá todos os discípulos que estavam naquele barco, só Pedro teve a ousadia, só Pedro ousou. Então é importante mover debaixo dessa ousadia. E em último lugar, para ter uma mentalidade do reino, pense de maneira exponencial. Pense de maneira exponencial. Algumas dessas palavras que eu liberei aqui, talvez fosse importante a gente desdobrar cada uma delas em uma ministração. Mas isso é para você poder receber sobre a sua vida hoje essa palavra. Pense de maneira exponencial. Preste atenção. A Bíblia fala e mostra que uma pequena semente, como o grão de mostarda, ela é semeada e ela nasce e cresce como uma grande árvore. Isso é o potencial do exponencial. O exponencial não é o 2 mais 2 é 4. O exponencial é quando as coisas se multiplicam de uma maneira que a gente não consegue, muitas vezes, entender ou explicar. Talvez a física, a química vai conseguir explicar, mas a gente, na nossa mentalidade humana, a gente não vai conseguir. Mas o reino de Deus, ele traz para nós a ideia de ter um pensamento exponencial. A Bíblia também fala a respeito do poder do fermento, um pouquinho de fermento. Ele faz com que a massa, ele cresce. Não é assim, Mancida? Aquele pão gostoso que a senhora comemos quase tudo já. Nossa, que pão gostoso, irmão. A irmã Cida sabe lidar. Mas a senhora põe um pouquinho de massa, um pouquinho de massa e menos ainda de fermento. E aquilo faz crescer. O reino de Deus é comparado a isso também. Então Jesus contou uma parábola dizendo assim, Mateus 13, 31 a 33. O reino dos céus é como a semente mostarda que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças. Cresce até se transformar em uma árvore. Então vêm as aves, fazem ninho seus galhos. Jesus também contou a seguinte parábola. O reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma
pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada e aí a massa cresce. Coloque-se em pé.